Hoje a gente vai continuar um pouco do que a gente falou semana passada e, enfim, eu consegui terminar tudo o que eu acho que deveria estar aqui hoje, né? O tema de pregação, normalmente eu acabo até esquecendo de falar, mas hoje eu queria dividir você algo que em algum momento ministrou meu coração e tem ministrado. E quando eu estava terminando de acrescentar o que eu achava necessário, Deus continuou ministrando ao meu coração. Eu vou ter um pouquinho de dificuldade de ler, porque hoje o tablet teve que ir lá para a sala infantil para que eles pudessem ver um vídeo, né? E aqui o óculos me atrapalha a ver de perto e aí eu tenho que botar distante, a letra fica pequena e fica ruim de ler, né? Mas hoje a gente vai continuar falando daquele texto que a gente leu em Romanos 8. Lembrando que a carta dos Romanos é aquela conclusão que a gente falou. Paulo está escrevendo por um povo que não tem nenhum conhecimento da cultura judaica. Então ele tem que escrever coisas do elementos e descrever que eles entendam. Principalmente porque nessa época havia uma grande divisão dentro da igreja entre os judeus convertidos e os gentílicos. E havia ainda muito debate sobre o que os judeus, né, os gentílicos convertidos, precisavam observar. E a gente parou mais ou menos ali em Romanos 8:12. Romanos 8:12. Pode passar, a gente leu isso. Pode passar. E aí a gente pode começar por aqui, apesar de ser lido. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pode ir. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos de Deus por adoção, do qual clamamos, Abba Pai. Pode parar aí. Então Paulo estava dizendo àquele povo gentílico que agora eles receberam um espírito que fazia eles se tornarem filhos de Deus, que ensinava ao seu coração a serem filhos de Deus. Mas o que muitas vezes nos leva a descrer que Deus está cuidando de nós como Pai? A primeira coisa que nos leva a descrer de Deus cuidar de nós como Pai é a nossa experiência com o nosso próprio Pai. Se o seu pai não foi presente, se ele não foi alguém que te auxiliou, se não foi ele que investiu, te incentivou, te elogiou, foi uma pessoa presente, nós temos dificuldade de entender Deus como pai. Porque o primeiro pai que temos como exemplo é o nosso pai o quê? Natural, né? Eu digo que o tempo nos mostra que a gente tem progenitores e tem pais. Tem homens que só fizeram filho, mas não são pais. E tem homens que, apesar de não terem feito o filho, se tornaram pais. Porque não, pai e mãe não é algo que nem se faz assim, não. Todo mundo nasce sabendo ser pai e mãe. Mentira. Todo mundo nasce sendo ser progenitor. É alguém que vai sustentar, mas pai e mãe não. A gente acha que é natural, como os animais, né, ser pai e mãe. A maioria dos animais não tem pai. Eles têm alguém que faz progenitores. Vai lá, cruza com a fêmea, larga a fêmea com os filhotes. Tá? Então, a maioria não tem essa figura. Tá bom? E mesmo as fêmeas mães, né? Se você não sabe, nem sempre na natureza, todas elas são boas mães, você sabia? Né? Eu lembro do meu pai, que é muito engraçado lá, teve uma cachorra que teve filhote,
A outra cachorra ela tinha até gravidez psicológica, para tu ter noção. Ela tinha gravidez psicológica, tanto que ela queria ser mãe, mas ela não conseguia. Ela foi lá, após os cachorrinhos nascer, tomou os filhotes da outra cachorra, levou para ela, amamentou e cuidou como se fosse dela. E a outra cachorra nem ligou. Né? Então, nem dos animais isso é uma coisa tão certa. Por isso, aprender a ser pai e mãe é uma das tarefas mais difíceis da vida. Porque construir um prédio, querido, é fácil. O prédio não vai te responder, o prédio não vai te xingar. O que tu escrever no papel, ele vai subir. O prédio não vai te obedecer. O tijolo não vai dizer para você, eu não quero ficar aqui, correr para o outro lado. Ok? Cuidar, ser pai e mãe, é necessário assumir essa identidade de pai e mãe e se comprometer a compreender qual é a melhor forma de fazê-lo. Mas a nossa sociedade, ela normalmente tem pais que se baseiam nos seus pais ruins para serem pais. E conseguem ser pior do que os seus pais. Na maioria das vezes. Se você for ler qualquer artigo de sociologia, psicologia, o que for, você vai ver que filhos de pais ruins têm tendência a ser mais ruins que eles. Por isso o texto bíblico vai dizer que no fim dos tempos o amor se esfriaria de tal forma que filhos se virariam contra os pais e pais contra filhos. Ou seja, o laço mais simples e mais comum, o que a sociedade sempre entendeu como o laço mais forte, é rompido. Por isso que quando Deus fala que se uma mãe, mesmo que uma mãe esquecesse o filho, o nome do filho, ele tem gravado na palma da mão. Por que ele não comparou agora ao amor do pai? Porque qual é o amor que a gente sabe que, na maioria das vezes, é o mais impactante? É o da mãe. Porque ela carrega, ela amamenta. Durante 3 ou 4 anos da vida dela, ela praticamente tudo, ela é o mundo daquele bebê. Depois o bebê vai largando ela. E muitas mulheres têm dificuldade de se adaptar dessa nova vida em qual a criança vai crescendo e ela vai perdendo a referência de ser esse mundo. Tá? Mas é natural, tá bom? A psicologia vai mostrar que o passar do tempo, a figura paterna passa a ser a referência da criança. E é por isso que o inimigo investe tanto para que a gente não entenda o que é um pai de verdade. Por que eu construí toda essa história? Porque às vezes você não consegue se relacionar com Deus como pai porque você não teve um pai de verdade. O teu pai foi todo Frankenstein, todo torto, todo esquisito. Às vezes você não consegue entender o amor de Deus tão impactante, tão cuidador, como um Deus que não abandona, porque uma das suas figuras paterna ou materna te abandonou. E muitos desses sentimentos nos levam a um lugar que eu chamo limbo do nada. Você conhece o limbo do nada? Chega um momento na nossa vida que a gente se encontra com o limbo do nada. Eu vou tentar ler sem o óculos. Vamos lá. Há momentos na vida que parece que estamos perdidos no limbo do nada. Nada acontece, nada dá certo, nada vai para frente, tudo acontece do nada, mas nada acontece como esperado. Do nada, a vida muda o jogo, mas não há nada que possamos fazer. Parece que você vai nadar e morrer nadando. Quem dera que se pelo menos chegássemos à praia. Do nada, tudo que passa sem a menor explicação. Esse é o limbo do nada. Quando nós não temos uma figura em quem confiar, muitas vezes nos encontramos. Muitas vezes nos deparamos com esse limbo do nada. A gente está em algumas situações da vida que a gente olha para a nossa volta e a gente usa aquela velha frase: nada dá certo para mim. Nada vai como eu planejo. Nada acontece como eu queria. É o limbo do nada. Ai, meu Deus, me ajuda aqui. Isso. O pior momento do limbo do nada é quando você chega à conclusão que a vida é como um carro
desgovernado, sem piloto. Sabe aquela sensação de que você está em uma viagem sem destino, onde nada mais faz sentido? Dá um desespero, né? Onde os nossos pensamentos não parecem fazer sentido, levando a um vazio de respostas. Respostas onde vocês se escondem. Se ao menos a tivéssemos, o nada não seria tão vazio. Existe um momento que a gente sente que nem os nossos pensamentos faz sentido. Que a gente não tem a resposta que a gente desejava. O meu pior pesadelo não é sonhar com monstros, não é sonhar com dificuldade financeira. Eu acordo desesperado quando eu sonho que eu estou dirigindo um carro e eu não consigo pisar no freio, eu aperto o acelerador, ele não anda, eu viro para a esquerda, ele não vai, o carro sai andando desenfreado, passando por tudo, por caminhão, por carro, batendo, atropelando gente. Eu acordo extremamente desesperado. Né? O pastor Carlinhos, que era marinheiro, ele falava que sonhava numa época da vida dele isso muito com o navio. O navio estava sem comandante e ele não conseguia segurar. Isso é um pouco da nossa ansiedade. O nosso medo de olhar para a vida e falar: quem é que está dirigindo isso? Porque ela não parece ter sentido nenhum. Quem é que está levando? Para que caminho eu estou indo? Para onde eu estou indo? Fizemos uma dinâmica uma vez que vedava a pessoa e começava a andar com ela. E ela tinha que confiar em você andar. Irmãos, a gente não tirou a pessoa do ambiente que ela viu. Mas só porque a gente dizia: abaixa que você vai passar por uma caverna. Ó, vai, ó os degraus aí. Ó, era cadeira, cuidado, estamos passando pela gruta. Ó, pula o caixão aqui, não sei o quê. Porque ela estava vendada, ela achou que entrou num lugar extremamente mágico e diferente. Ela só estava no mesmo lugar vendada, sem ver para onde estava indo. E muitas vezes nós somos guiados por vozes que estão nos enganando, nos levando a lugar nenhum. Mas a gente continua acreditando que está indo a algum lugar. Novamente, nos sentimos perdidos no limbo nada. É que eu não gosto de pregar sem ver o rosto de vocês, mas vamos embora, hoje vai ter que ser assim. Como sobreviver a esse tempo do nada? Como ainda se animar quando não há nada para isso? O nada se torna um devorador de esperanças, devora sonhos, propósitos, força e até consome a nossa identidade. Parece que estamos vivendo como zumbis ou NPCs, perdendo o protagonismo da nossa própria história. Só há um versículo capaz de impedir que a nossa fé seja devorada pelo limbo do nada. Eu já vou ler o versículo com vocês. Mas por que isso tem a ver com paternidade? Querido, quem tem pai presente, qual a primeira coisa que o pai faz para um filho? O que teu pai te perturba? Ele dá destino, não é? Ó, tem que trabalhar, tem que fazer uma faculdade, tem que isso. Aí você fala: pai, mas eu não tenho dinheiro. O pai vai te dar o dinheiro. Vai ajudar você a chegar lá. Então, a paternidade, ela nos dá direcionamento. A paternidade, ela nos proporciona saber o que devemos fazer. E a gente vai perceber, porque todo filho de... Você já viu filho de milionário? Né? A gente vê isso muito em filme. Mas a verdade é que a maioria dos filhos de milionários estão fazendo mais o quê? Milhões. Raramente, só em filme palhaçadice, que o filho do milionário vai lá e gasta tudo. Milionário mesmo, irmão. Você vai ver o cara... ele chega para o pai e fala assim: pai, eu não gosto de trabalhar, mas eu gosto de moda. Vai lá, filho, vai lá, divulga a moda. Né? A gente vai ver isso com vários atores. Aí você vai lá pesquisar a vida do ator. Ué, ele é filho de fulano rico também, filho de fulano rico. Donos de empresas de marca, que lançaram marca de roupa,
Filho de dono rico. Uma vez o cara que vende carro só para gente rica, ele falou assim, fui numa festa só de quem nasceu milionário. Acredite, o milionário não gosta de fazer tatuagem. O emergente é que gosta. Para eles é sujar a pele. Ou seja, aquele que se tornou rico, veio da pobreza, é o que faz tatuagem. Aí você vê os caras. Então, você percebe que por mais que tenha alguma dificuldade na vida ou de concepção, normalmente quem guia os filhos. Normalmente filho de médico, você vai ver ele fazendo o quê? Quem? Advogado, direito, ou algo semelhante ou melhor. Aqueles que têm a presença do pai. O dono de empresa, qual é o sonho do pai? Passar a empresa para ele. Então, vai estudar administração, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê. O pessoal falou do novo mundo. O novo mundo fechou porque os filhos não quiseram. Você sabia que a maioria dos filhos do dono do novo mundo são médicos? Eles não ficaram sem destino, eles não ficaram pobres, eles só não queriam ser dono do mercado, venderam. Então, a gente vai percebendo que a paternidade, ela deveria nos dar destino. E quem tem destino, normalmente não fica preso no limbo do nada. Quem tem destino sabe para onde quer chegar. E quem recebe a adoção de Deus, precisa crer nesse versículo que vai nos ajudar a sair do limbo do nada. Hebreus 11, do 1 ao 3. Vamos ler? Hebreus 11, versículo 1 até o 3. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois por meio dela é que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se via foi feito que é visível. O que isso tem a ver com o destino? Você deve estar se perguntando. E aí eu vou te explicar o que tem a ver. Não é que Deus vai fazer tudo o que queremos, mas precisamos entender que no meio do nada, Deus fez tudo existir. Você entende isso? Que não havia nada lá em Gênesis 1, o nada existia. Mas Deus começou a criar algo. O que ele começou a fazer no nada? Colocar ordem. E a primeira coisa que precisamos entender da paternidade de Deus, dentro do nosso limbo do nada, é que primeiro Deus vai começar a colocar ordem. Você precisa crer que esse Deus que conseguiu criar do nada, o universo todo que você vê, o planeta que você vê, os animais que você vê, tudo que você estuda foi criado por Deus, que necessita de inteligência para entender, que necessita de inteligência para modificar, e você acha que o nada criou alguma coisa. Me diz, o que o nada cria? Outro dia alguém falou, mas o pessoal vê uma galinha lá no meio daquelas pedras. Quem vê o ser humano sabe que é uma galinha. A pedra não sabe que é uma galinha. E nem ela quis se escrever como uma galinha. Você que vê ursinho na nuvem, avião, cogumelo, a nuvem só é a nuvem. Porque a mente que tem poder, por isso é imagem e semelhança de Deus, de ver coisas além do que elas são, é você. É o dedo de Deus. Quem disse que aquilo é o dedo de Deus? Alguém que olhou e falou, parece um dedo apontando para o alto. Vamos chamar de dedo de Deus? Aí ficou. A pedra nunca quis apontar para Deus. Ela não decidiu. O nada não foi lá e falou, pedra, agora você vai apontar para Deus. O nada, ele não cria nada. Ou seja, não importa o quanto não pareça que nada está acontecendo. Deus é capaz de dar sentido a todo vazio ao nosso redor. Ele é capaz de trazer esperança ao nada que nos consome. Ele é capaz de trazer respostas ao vazio das perguntas sem sentidos que carregamos.
Ele é tudo que temos e o resto é nada sem ele. Ele faz tudo ter sentido, até o nada. Até o nada. Até o nada não pode desobedecer a Deus. Por isso, sem Deus, nada faz sentido. Porque sem Ele é impossível colocar ordem no caos do nosso nada. Sem Deus é impossível colocar ordem ao caos do nosso nada. Sabe por quê? Muitas áreas da sua vida ainda você sente que nada acontece? Porque você ainda não botou Deus nela. Porque Deus já te respondeu muitas coisas e você não toma as promessas de Deus como verdade. A gente quer que algo aconteça para a gente crer. Mas o que a gente lê o versículo em Hebreus? Sobre fé? Primeiro se crê e depois se vê. Mas a gente quer o contrário. A gente quer que Deus, não, se Deus fizer, como é que Deus vai fazer se você não se coloca no lugar que Ele pode fazer? Como é que você quer que Deus mude as coisas se o principal agente de mudança da sua vida é você mesmo e você não muda? Tem gente que quer mudar a família, o marido, o emprego, tudo, mas não muda. Como é que Deus vai mudar as coisas? Nós somos responsáveis, diz a Bíblia, que queixa-se o homem dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas. Só que Deus deseja mudar o agente causador dos problemas para que ele consiga mudar os problemas e trazer solução. Quando entendemos que não controlamos a maioria das coisas ao nosso redor, mas que podemos controlar como e quando reagimos aos acontecimentos da vida, percebemos que podemos nos preparar e concentrar na nossa vida, nas pequenas decisões do dia a dia. Isso nos traz um pouco de segurança, mas não resolve o problema. Porém, quando juntamos isso ao entendimento de que temos um Senhor que nos ama como um Pai amoroso e que nada está fora do seu controle, essa segurança é superada e encontramos algo maior e verdadeiro, a verdadeira liberdade. Você já parou para pensar? Se você parar de achar que tudo depende para acontecer de você também? Ah, Paulo, você acabou de falar que eu preciso mudar. Preciso. Mas nem tudo tem a ver com você. Primeiro se muda-se as suas atitudes, ok? E como é que você vai mudar as atitudes dos outros? Hein? Porque tudo que vivemos depende de como eu reajo e o que o outro faz, ok? Alguma loucura nisso ou você nunca parou para pensar nisso na vida? Tá? Então, não importa o quanto eu faça, se o outro também não mudar, nada muda. Então, como eu posso mudar o outro ou mudar situações que não dependem só de mim? Só confiando em Deus. Paulo, por que você continua fazendo o que é certo, mesmo todo mundo fazendo o que é errado? Não tem a ver com o que eu espero de todo mundo. Tem a ver que eu faço a minha parte, Deus há de fazer o resto. Paulo, por que você continua visitando pessoas, continua insistindo com vidas, continua mesmo alguns menosprezando, ignorando, não ligando? Porque não tem a ver com elas, tem a ver comigo, o que eu fui chamado a fazer. Deus não vai me condenar pelo que elas fazem com que eu dou. Deus vai me chamar a atenção quando eu não der.
O que elas fazem. Por isso Paulo, na carta, vai dizer, só tem uma coisa para dever nas pessoas, o amor. Suporte algumas em amor, ore por outras, entregue amor. Agora, o que elas vão fazer com isso não é responsabilidade sua. Isso nos traz liberdade. Porque eu reduzo a expectativa que eu tenho no outro. Se o marido esperar sempre a sua esposa estar feliz para amá-la, vai ficar difícil. Para cuidar, para zelar. Se a esposa sempre esperar que o marido esteja em perfeitas condições, sorrindo, fazendo tudo o que ela quer, ouvindo ela, não esquecendo 90% das coisas, não prometendo que vai consertar uma coisa que já tem 6 meses, ela não vai conseguir amar. Por quê? A convocação é para você amar e confiar que Deus pode fazer aquilo que você não pode. Queridos, não tem como eu mudar a história dessa igreja se eu não confiar que Deus pode mudar a história dessa igreja. Eu posso ser o melhor pastor, eu posso ser o melhor evangelista, eu posso fazer 1000 pós-graduações, 1000 coisas e vou continuar no mesmo lugar. Eu não tenho. Muitas pessoas me pedem conselhos. Ah, isso. A gente dá. Né? Dizem que se fosse tão bom, a gente vendia. Mas como a gente tem Cristo, a gente dá. Mesmo sabendo que 70% vai ignorar. E os outros % vão dizer ok, mas talvez não pratique. Não tem a ver com isso. Tem a ver com crer que Deus vai mudar o seu coração. Eu, na última reunião de líder, mandei algumas perguntas para algumas pessoas responderem. E elas me responderam. Por que isso? Porque dali é onde eu vou me basear para orar, para que Deus mude aquilo que ela me disse que está insatisfeita em sua vida. Porque eu não tenho como entrar na vida dela, bater no seu marido, bater na sua esposa, bater nos seus filhos, roubar um banco para resolver os problemas. Como eu posso crer que Deus pode mudar? Orando. Deus vai promover pequenos milagres diários. A liberdade de saber que, independente de acertos ou erros, ou vitórias ou derrotas, acidentes ou livramentos, em todo momento o Senhor está conosco. E aí, essa é outra coisa que nós perdemos, muitas vezes, dos nossos pais. O Michael cai aqui, o Mateus vai olhar e falar, não caiu para se machucar, ele vai levantar sozinho. Mas se ele vê, ou a sua esposa, né, a Marcela, que o Michael caiu de se machucar, qual a primeira coisa que eles vão vir aqui? Acudir, ver se está tudo bem, socorrer. E sabe por que a gente não consegue confiar assim em Deus? Que Deus vai fazer coisas que a gente não pode? Se o Michael quiser comer, qual a primeira pessoa que ele vai buscar? O pai e a mãe. Ele não vai buscar comida. Ele sabe que se pedir, chorar ou fazer qualquer coisa, quem vai resolver para ele? O pai e a mãe. Nós, quando não temos essa figura, a gente não sabe nem pedir a Deus. A gente sente que se tiver que pedir algo a Deus, a gente está ofendendo. Se tiver que pedir a Deus para interceder por algo, a gente já está fazendo. Eu lembro que com meu pai era muito difícil pedir qualquer coisa. Era tipo assim, era uma conversa de 4 horas de muita humilhação para ele, no final, me dar metade daquilo que eu tinha pedido. A conversa chegava no nível assim, eu tinha que falar para ele, mas eu não pedi para nascer. Ele falou, mas eu dei o dinheiro para sua mãe abortar. Ela que comprou um enxoval. Aí no final, quando a conversa chegava nesse nível, o silêncio parava, cada um ia para um canto, uma hora depois ele falava, não vou te dar isso aí não, porque eu não tive, agora eu vou te dar isso aqui. Ok? Mas se sua mãe não está conseguindo te criar, manda ela me entregar que eu crio você e cuido. Eu olhava para os animais que ele criava, para o sítio que ele cuidava, e falava, não. Então, quando a gente não tem essa figura, durante muito tempo, para mim, pedir coisas materiais a Deus, principalmente recursos, era uma ofensa. Não, Deus tem coisas mais preocupadas para resolver.
E eu tive que ir desmistificando isso. A primeira coisa, quando meu padrasto, né, que agora eu chamo de pai, ele pediu para eu chamar ele de pai, restaurou, sabe que ele que sempre teve dificuldade financeira no sentido de dar dinheiro, sabe qual é a primeira coisa que toda vez ele me pergunta? Filho, tá precisando de algo? Se tiver ao meu alcance, eu vou te dar. Foi a primeira coisa que Deus restaurou na nossa relação. A capacidade de ele pagar várias coisas para mim. E a gente vai percebendo que Deus vai tratando isso na nossa vida. Se ele consegue transformar uma pessoa terrena, que tinha dificuldade nessa área, para ser uma pessoa abençoadora, quanto mais ele, que é perfeito, não pode me abençoar. E nós temos essa dificuldade de pedir ajuda, de termos que ser independentes, porque nunca pudemos confiar em alguém que nos auxiliasse, que fosse presente, que nos ouvisse. Pais que ignoram a opinião dos filhos. É óbvio que a maioria ainda está comendo queijo, e a opinião não é muito legal, mas ouvir. Pais que não escutam, por isso a gente não consegue passar tanto tempo em oração. A gente não imagina um Deus que quer conversar. Porque a gente sentava na mesa com os nossos pais e não tinha assunto. Eles não queriam conversar do desenho que você assistiu, do seu dia no colégio, no que você está fazendo. Porque é isso, querido, que um jovem adolescente vai conversar. Ele não vai conversar sobre as grandes megalomaníacos da cidade, não, você leu a grande revelação de Deus, ele vai conversar diante da realidade dele. E muitos de nós não conseguimos entregar essa confiança em Deus porque nunca tivemos alguém para confiar. Mas eu quero te dizer essa noite, confia em Deus. Ele é seu Pai. E aquilo que você não está conseguindo fazer, aquilo que você não está conseguindo mudar, está na hora de você abrir mão desse controle e entregar a Deus para viver a verdadeira liberdade que Ele tem. Amém? Amém? Amém. Ainda não terminei. O Senhor nos chama para o Senhor nos chama para o consolo e não conforto. Você sabe a diferença de conforto e consolo? Você nunca vai ver a Bíblia utilizando a palavra conforto. Consolo é quando você recebe força na dor para sair da dor. Desculpa. Conforto é quando você está na dor, mas alguém te abraça, fala, coitadinho, oh meu Deus, o que aconteceu com ele? Ele não te tira na dor, ele te coloca na bolha e deixa você lá na dor. Ninguém toca mais porque dói. Não mexe no meu filho não, ele não gosta. Não toca nele não. Não tira o brinquedo dele não, senão ele vai chorar. Não tira o celular dele não, ele vai gritar. Ele não consegue ficar sem. Conforto. E todo mundo que vive com conforto, uma hora é devorado. Quando é que os animais, na maioria das vezes, são predados na natureza? Quando entram na zona do conforto. O conforto faz a pessoa ficar deitada no espinho. Está doendo, mas eu já me acostumei. Está doendo, mas eu sei que aqui é um bom lugar. Eu não sei como é que é lá fora. O consolo não. O consolo vai falar, olha, isso dói, mas você tem que sair daí. Olha, isso não é para você, mas eu sei a sua dor. Olha, está na hora de mudar. Mas eu cheguei aqui, eu recebi aquilo. É verdade. Mas isso não determina quem você é. Por isso a Bíblia todo tempo vai consolar. Por isso o Espírito Santo não veio para confortar. Ele veio para consolar. Para te tirar da situação de dor. Ele entende a sua tristeza. Ele entende todas as dificuldades que você está enfrentando. Ele entende todas as limitações que você tem. Ele entende tudo. Só que ele está dizendo, mesmo diante da falta de tudo, eu sou o que você precisa para sair. Eu tenho o poder de sair.
Se você é 0,01% de chance de dar certo, o que falta para Deus complementar? 0,1, 0,001 mais 100 continua dando o quê? 100. Só que a gente não aprendeu a confiar nesse nível em Deus. A gente não aprendeu a se entregar a Ele. A gente não aprendeu a ouvir palavras de consolo. A gente muitas vezes ouviu dos nossos pais conforto. Pai, eu não consegui dançar. Ah, filho, desiste disso. Você não é bom mesmo nisso. Tenta outra coisa. Quantos de nós desistimos de coisas que a gente falhou e esperava uma palavra de consolo? Não, filho. É a primeira aula. Você, na segunda melhora, na terceira vai, depois vai. Mesmo sabendo que o moleque é ruim de bola. Não, pai, não me escolheram, tem problema. Reserva está sempre pronto para entrar em jogo e mais animado que o resto do time que já correu e cansou. Consolo. Tem muita gente que para de evoluir porque entrou na zona do conforto. Quantos de nós, quando falharmos, esperávamos uma palavra de consolo e veio uma de conforto? Queridos, muitos não são apenas para nos entristecer, são para nos dar consolo. Ah, por que eu não posso ficar aqui? Porque não é o seu lugar. Eu vou te mover para um lugar. Ah, mas aqui é confortável. Eu não quero você no conforto, eu quero você consolado para sair dessa zona de dor e vencer. Muitas etapas da minha vida eu tive que passar pela zona do consolo. E não do conforto, porque estava confortável onde eu estava. Estava fácil fazer as coisas lá. Mas a gente é desafiado a sair disso. E há alguns versículos que nos ajudam a entender isso. Salmos 37,5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele fará. Provérbios 16,1 diz assim: o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16,9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Não se vende 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo de vocês está todo contado. Mateus 10, do 29 ao 30. Sabemos, Romanos 8, 28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. No meio da escuridão que o nada traz, começa a surgir uma luz. E essa luz é melhor do que a luz do fim do túnel. Porque não há uma esperança distante. Não é uma esperança distante. Ela é viva, caminha ao seu lado e guia os seus passos. Sem luz não há ordem. Na escuridão tropeçamos e caímos até em coisas que não existem. Na escuridão tudo gera medo e não temos certeza de nada. E o nada nos consome como um medo que só a escuridão pode trazer. Onde eu posso encontrar essa luz? Como posso acender essa chama? Essa luz só pode ser obtida através da palavra de Deus e recebida com fé, que significa entrega. A fé não é sobre possuir, é sobre se entregar. Pela fé, os antigos entregaram suas vidas, seus caminhos ao Senhor, porque confiaram nas suas promessas. O livro de Hebreus fala diretamente sobre esses chamados heróis da fé, especialmente no capítulo 11. Esse capítulo é conhecido como a Galeria da Fé, porque nos mostra homens e mulheres que viveram não pelo que viam, mas pelo que criam. A fé é o fundamento, o versículo 1 vai dizer: a fé é o fundamento da esperança e prova das coisas que não vemos. Pela fé entendemos que Deus criou tudo. Abel ofereceu um sacrifício melhor. Enoque, citado lá, andou com Deus e foi levado com ele. Noé obedeceu mesmo sem ver. A Bíblia diz que até o tempo de Noé nunca tinha havido chuva. Deus mandou ele construir um barco, irmão. Noé gastou o maior tempo da sua vida construindo um barco num cenário onde ele nem viu chuva, quanto mais um oceano.
mas ele creu. E por isso foi salvo ele e sua família. A gente sabe que por causa disso a família toda de Noé entrou no barco. Você crê pela sua família? Você está construindo essa arca para que quando no momento crucial o dilúvio vir, a sua casa esteja protegida? Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus não disse o caminho. Deus falou: Abraão, sai do meio primeiro dos teus parentes, que te levarei para uma terra. Abraão peregrinou naquela terra há anos e nunca a possuiu, só andou por ela. Abraão é considerado pai da fé porque mesmo velho e estéril, sem possibilidades de ter filhos, Deus lhe deu um filho. Sara creu, mesmo sendo estéril. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus. Imagina, gente, Moisés fugiu, ele quis interceder pelo povo, quis sair da sua zona de conforto. Só que o próprio povo denunciou para ele, Faraó, por isso ele vai fugir no deserto. Fica 40 anos lá. Ele já é um senhor de 80 anos. Você imagina, 80 anos Deus te chamando para liderar um exército, para liderar um povo, para tirar um povo do cativeiro, da escravidão, do povo mais forte da época que você conhecia. E aí ele já fala assim, eu estou com 40 anos cuidando de ovelha. Eu já estou com um falar pesado. Aí Deus fala para quem criou a boca? Moisés. Foi o Senhor. Então, se preocupa não que eu resolvo o que tu não pode. Querido, quem tirou o povo do Egito? Foi Moisés ou foi Deus? Deus, querido. Moisés não deu uma pedrada, não deu uma paulada. Ele só ia lá e falava, Senhor, Faraó, Deus manda te falar isso. Aí Faraó, o problema é seu, Moisés. Aí Deus mandava praga. Aí Faraó chamava Moisés e falava, Moisés, ora a Deus aí para gente. A gente vai dar um jeito aí para liberar o povo, e não dá. Aí Moisés ia lá de novo, Faraó, tu falou da outra vez que ia liberar. Tu fazer uma versão meia carioca. Ficou de malandragem aí e não liberou. Deus vai mandar outra praga. E assim por 10 vezes. Querido, quantas situações Moisés tinha que confiar em Deus que Deus ia fazer. Quantas vezes ele teve que ir na frente de alguém que podia tirar a vida dele e dizer palavras de confronto. Ele era um pastor de ovelha, estava tranquilão, casado, com uma mulher bonita provavelmente, já com filhos. Deus tira ele do conforto e leva ele para ser consolado toda vez que ele tinha uma dificuldade. Chegou um ponto que Moisés chega a dizer a Deus, Deus, esse teu povo aí é difícil, não sei o quê. E Moisés clama a Deus e Deus, Moisés, eu vou com você. Moisés falou que só guiaria o povo se Deus fosse com ele. Não queria anjo, não queria milagre, queria a presença de Deus diante de todos os desafios. E muitos outros são citados depois. Eles não viveram pela lógica humana, pelo controle ou pela segurança. Eles viveram pela fé, pela entrega total. E um dos pontos mais fortes, em Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E o final do texto mostra algo profundo. Eles não receberam tudo aqui, mas viveram confiando nas promessas. A fé não é sobre possuir, é sobre entregar. Os heróis da fé não seguraram o controle. Se é possível se agarrar ao Senhor, só é possível se agarrar ao Senhor quando estamos com as mãos livres. Eles soltaram tudo para segurar a Deus. Se entregar não te torna uma pessoa apática ou passiva, pelo contrário. Tudo posso naquele que me fortalece, diz Filipenses 4:13. Antes, sua força dependia apenas de você. Agora você tem Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Sem Deus você é apenas uma gota no oceano, um grão de areia na praia, uma formiga na floresta. Porque sem mim nada podeis fazer, diz João 5:5. Ou seja, você é um nada. Que confrontador, né? Mas com Deus você tem o tudo.
O Senhor é minha luz, é minha salvação, de quem terei medo. Salmo 27:1. Bendito o homem que confia no Senhor. Jeremias 17:7. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Quando essa luz chega, começamos a perceber que a vida sempre esteve acontecendo na verdade. Uma lente errada que usávamos para enxergar as coisas. Mas agora, com os óculos certos, começamos a contemplar e a nos deslumbrar com a vida. Com a luz acesa e os óculos certos, começamos a descobrir a arte de contemplar a vida. Desacelerar, porque agora as pequenas coisas que começamos a perceber importam. Entendemos que cada minuto é uma nova oportunidade e não mais uma ansiedade pelo fim. Assim começamos a desembaraçar os laços da vida e trazer ordem ao caos da vida e da nossa mente. Ao perceber todas as coisas, não apenas algumas, entendemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo seus propósitos. Assim, aquilo que antes parecia aleatório começa a fazer parte de um plano perfeito. Um plano que nos amadurece e nos leva a alcançar a estatura de Cristo. Quando a luz é acesa, você já percebeu, né? Se você já viu algum vídeo de alguém que não enxerga, tem algumas cirurgias novas que estão recuperando a vista das pessoas, você percebe quanto maravilhadas elas ficam com as pequenas coisas que nós ignoramos? As cores, a alegria. Quando você vê um surdo que bota o aparelho auditivo, ele começa a escutar os pequenos sons. A gente ignora todas as pequenas bênçãos que Deus nos dá todo dia. A gente ignora nossas pequenas oportunidades de fazer alguém sorrir, de estar na bom companhias, de ter alguém, encontrar alguém amável. Quantas pessoas já estão no 18º relacionamento e ainda não se sentem seguras? Nós ignoramos a pequena bênção de ter emprego, querido. Quantas pessoas gostariam de ter um emprego, um recurso, um trabalho? Eu não estou dizendo que o seu emprego é o melhor do mundo. Você pode buscar coisa melhor, você pode fazer coisa para melhorar. Amém! Mas você consegue enxergar a bênção que você tem? Ou você só amaldiçoa? Quantos nãos de Deus te dão oportunidade de viver o que você está vivendo agora por causa disso? A luz, ela revela tudo. Porque a escuridão, você fica com medo de tudo. Então, quando você recebe a fé e essa luz você sente, você começa a discernir as coisas. Você começa a falar, isso aqui não era uma armadilha, isso aqui não precisa me dar medo. A falta de paternidade não pode me guiar a ser um mau pai. Só porque meu pai casou 5 vezes, eu não preciso casar 5 vezes. Eu estou dizendo casar só porque ele teve filho com essas 5 mulheres. Então, ele não casou, você entendeu? Tá? Fora as outras. Eu não preciso mentir, eu não preciso omitir, eu não preciso inventar história. Eu posso ter um casamento feliz independente do casamento dos meus pais. Eu posso construir uma família diferente da que foi construída comigo. Agora a luz veio e começa a me ensinar, a clarear, a ver o que realmente está sujo e precisa ser limpo, o que precisa ser organizado. A luz começa a guiar os meus passos e agora eu sei por onde eu devo andar. Eu não preciso ter mais medo aonde eu vou pisar. Não preciso ter medo se vai ter uma cobra, um jacaré, um elefante, um urso, um leão. Porque agora eu vejo. Quem já andou no meio do mato e andou no escuro, né? Sabe quanto é medo? Eu sempre falo para as pessoas que o meu maior medo em nadar em mar aberto, que nem é nem mar aberto, 1 quilômetro depois da praia, é quando eu começo a olhar para baixo d'água e eu só vejo escuridão. Mesmo sabendo que no Rio de Janeiro a probabilidade de aparecer um tubarão é quase zero, toda vez eu fico na mente, eu estou nadando aqui, vai vir um tubarão e vai me comer. O desespero de olhar para aquele troço, ver tudo escuro e falar, eu não sei o que pode vir daqui, vai vir um povo gigante, um tubarão, qualquer coisa. Por causa do escuro. Os medos são trabalhados. Mas agora a luz foi acendida em sua mente. Você entendeu que Deus é o seu Pai, que Ele pode cuidar de você. Que Ele pode, você mudou a lente que você enxerga o mundo. Agora você não enxerga mais que as coisas estão acontecendo aleatoriamente. Mas que todas essas coisas, sejam experiências ruins ou boas, servem para algo.
Pessoas curadas testemunham. Pessoas feridas gritam. Você sabia? Você encontra alguém que ficou perdido na floresta. E ele fala, não, eu fiquei perdido na floresta, mas fui achar. Tá o quê? Testemunhando. Agora vai procurar o que está perdido na floresta, ele tá o quê? Gritando, por socorro. O cara acabou de sofrer um acidente, ele vai te estar o quê? Gritando de dor, pedindo socorro. Depois que ele passa pelo hospital, cirurgia, chega em casa, ele conta o quê? Testemunho. Não, o médico tal me atendeu, nem acreditei, a cirurgia foi rápida, não sei o quê. Porque pessoas feridas gritam suas dores e ofendem outros, porque ainda não foram saradas das suas feridas. Porque no dia que forem, testemunharão dela. Confia, minha alma, confia. Você viu, você não apenas leu. Todos os milagres que o nosso Senhor tem feito desde os tempos antigos. Os livros não são apenas palavras e histórias. São verdades, vida e esperança. Ó, minha alma, confia no Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque, minha alma, você ainda anda tão abalada. Você tem um pai, você foi aceito, não porque merecia, mas porque ele te amou. E pela fé, eu posso ver todos os milagres e todas as promessas que esse livro fala. Pela fé eu posso sentir Deus movimentando a minha vida, cuidando de cada detalhe. Pela fé eu posso contemplar o teu mover. Essas palavras já alcançaram muitos e continuarão alcançando aqueles que ainda vão ouvir. Nada do que eu desejo se compara a tudo o que o Senhor tem para mim. Há tantos nadas dentro de mim, esperando uma palavra sua para ser transformado realmente em algo que importa. Existe um nada que volta e meia vem me assombrar. O nada que insiste em resistir no meu coração e faz me duvidar de todas as suas promessas. Não importa o que você faça, nada levará você a ser amado. Eu duvido do cuidado de Deus. Sim, eu tenho uma raiz de paternidade ferida e profunda. Meu pai sentou comigo quando eu tinha 18 anos. Meu pai sempre foi meu herói. Eu que queria ver meu pai. Eu que pegava um ônibus de Copacabana para vir ver meu pai em Cabuçu, um garoto de 12 anos. Fui eu que pedi aos 10 anos para minha mãe que eu queria rever meu pai. Não foi meu pai que me procurou. Imagina um garoto de 11 anos saindo de Copacabana para ir lá em Cabuçu para ver o pai e ainda tinha que andar até o sítio dele lá. Mas era eu. E o meu pai, quando eu tinha 19 anos, ele sentou um dia do meu lado com a pistola, quem não sabe, meu pai é militar, e achou que eu estava tendo um caso com a minha madrasta. E ele não me perguntou, ele falou assim, se eu tiver certeza eu não vou te matar não, eu vou te deixar aleijado. Aquele dia em diante eu nunca mais fui na casa do meu pai, minha mãe também me proibiu, eu compartilhei com ela. E durante quase 3 anos seguidos eu tive pesadelos seguidos com o meu pai. A figura de quem eu sempre esperei palavras de confiança. Sempre falo para as pessoas que eu só recebi 3 te amos do meu pai durante a vida. Uma quando ele estava saindo de uma sessão de psicóloga. Acho que a psicóloga ajudou alguma coisa, né? A segunda, uma vez aleatório, que nem foi um bem, um eu te amo. E a terceira foi antes dele ser assassinado. Uns 3 dias antes que eu liguei para ele, que saíram as notícias no jornal e tudo e tal. E durante esses 3 anos, até que eu conseguisse perdoar, entender que aquele sentimento me afligia ainda, e liguei para ele, marquei um encontro com ele fora do sítio, levei ele para jantar, que fui eu, paguei tudo. Ele falou, eu posso pedir qualquer coisa? Pode, pede aí, eu vou pagar. Dani estava comigo, Dani estava grávida do Daniel lá. E às vezes eu encontrava ele lá na farmácia, porque ele ia lá comprar na farmácia alguma coisa, e eu puxava assunto com ele. Né? E perto dele falecer, fui eu que liguei. E é complicado, porque quando a gente fala assim, as pessoas acham que, não, é simples. Eu sempre falo que volta e meia Deus catuca alguma ferida de paternidade que eu ainda não consigo confiar em Deus. Então, toda a minha construção de paternidade com Deus ainda é uma ferida em tratamento. Já evoluiu muitas etapas. Falei isso semana passada para os irmãos, que eu fui num lugar e Deus ministrou grandemente no meu coração.
E a gente precisa, queridos, reconhecer as nossas feridas. Sim, um sentimento de abandono, dificuldade de pedir ajuda, porque sempre foi humilhante com meu pai. Nunca me sentir capaz. Não sei lidar com elogios. Sempre falo isso com as pessoas me elogiam, eu acho estranho. Eu não sei lidar com elogios. Eu nunca fui elogiado, eu nunca fui incentivado. Eu sempre fui chamado de lerdo, porque não gostava de ficar com um monte de mulher, era nerd, e sempre fui eu mesmo. A primeira coisa que quando eu me converti, Deus me restaurou, foi a minha identidade. Eu descobri que eu podia ser lerdo, que eu podia gostar de não querer balada, de não precisar beber. Eu bebia porque na balada eu achava que bêbado eu ficava mais descontraído. O dia que eu não precisei não ser eu mais para sair, eu parei de beber. E o pior, eu achava que ficava mais descontraído, só ficava mais chato. Então, era um engano. E eu descobri que eu não precisava ser aquela pessoa, as expectativas do meu pai, as expectativas dos meus irmãos. Nunca se senti capaz, né? Mas há anos o Senhor vem tratando comigo. Sim, meus amigos, há anos. E quando eu acho que já estou bem, Deus me mostra que a ferida ainda está lá e dói. Muitas vezes procuro em outras pessoas essa paternidade, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Sim, existem pessoas que me ajudam nesse processo até hoje. Quando eu olho para trás, Deus nunca deixou faltar uma figura que me desse carinho, que me desse atenção, que me desse recurso, que me incentivasse. São usadas por Deus, mas em todo esse tempo é o próprio Deus que tem afirmado sua paternidade sobre mim. Ele tem dito: eu estou te curando para que você possa curar outros. Eu assumo isso todos os dias diante dele, porque só o amor dele pode curar e sarar feridas. Quando começamos a entender isso, percebo que até aquilo que me feriu tem propósito. Começo a enxergar o cuidado de Deus em tudo. Pessoas feridas gritam, pessoas curadas testemunham. Não sabemos exatamente qual era a dor do apóstolo Paulo, mas vemos um homem extremamente dedicado a entender e compartilhar a paternidade de Deus. Raramente na Bíblia você vai ouvir falar da família de Paulo. Não fala de irmãos, não fala de mãe, não fala de pai, não fala de filhos, não fala de esposa. Em Romanos 8, ele derrama intensamente seu coração. E muitas vezes esse texto primeiro traz consolo, para depois trazer força. Porque uma pessoa ferida, ela não precisa primeiro de força, ela precisa de consolo. A diferença entre o consolo é evitar, conforto é reduzir a dor. O consolo é entrar na dor e te sustentar dentro dela. Depois de consolada, a força é restaurada e ela volta mais forte e resistente do que antes. 2 Coríntios 11, do 23 ao 28, diz assim: não são ministros de Cristo, falo como for de mim, ainda mais. Esse Paulo, que vai falar de paternidade, confiar em Deus, olha o que ele diz nesse texto a partir do verso 24. Bota aí, Luizinho, isso aí é legal a gente ler. Olha o que ele diz que sofreu por causa do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pode botar do 24. 2 Coríntios 11. Pode botar no 24. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, porque eles batiam 39 para não correr o risco de bater 41. Se ele bater 41, ele que recebe as outras 40, tá? Então batia 39. 39, para, porque pode errar na conta, então nunca passar. Pode ir, ele sofreu mais. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo entre os falsos irmãos. Parece que ele vivia no Rio de Janeiro, né? Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum.
suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Esse é o Paulo, que em 2 Coríntios 4, do 8 no 9, vai dizer assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E Filipenses 4, do 11 ao 13, bota aí. Esse mesmo Paulo aprendeu porque passou por tudo isso a testemunhar isso. Ó. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele. Qual é o tudo dele? É porque ele aprendeu com os nada da vida. Ele só pode tudo em Deus porque aprendeu com os nadas que a vida traz. Nada de comida, nada de amigo, nada de situação benéfica. O homem que sofreu, foi quebrado, pressionado, testado, é o mesmo que declara. E esse para mim, queridos, a gente usa esse texto para falar de amor de homem e mulher. Não chega nem perto, queridos. Esquece isso. Tem gente que usa esse texto em casamento. Duvido você, homem, mulher, esposa, conseguir ser igual a esse texto. Paulo está descrevendo do amor do Deus Pai ao homem. Não é amor romântico. Não é amor hétero. Não é amor sexual. Pare de desvirtuar o que pertence a Deus. Paulo vai dizer nesse texto, porque é o mesmo texto que ele está falando de paternidade. Ele está falando de um Deus que diz assim, ó, Romanos 8:31, bota aí. Vou botar o óculos agora que eu vou ler lá. Deus, hoje está difícil. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode ir, porque olha o que ele vai dizer sobre isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Duvido você sacrificar o seu filho por seu marido, sua esposa. Duvido. Pode ir. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Você entende o cuidado de Deus? Não é só quando você acerta. Se ele está intercedendo, se ele está clamando, ele sabe dos nossos erros, das nossas falhas. Mas ele continua lá dizendo, Pai, ama eles como tu me ama. Pai, cuida deles como tu cuida de nós. Pode ir. E aí ele começa a descrever esse amor de Deus. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo de espada? Paulo sabe, a gente leu, ele passou por tudo isso. Ele sabe que nada disso pode separar do amor de Deus. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Paulo entende isso. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é sobre tudo que eu possuo, é sobre todo o sofrimento, que é independente que a vida traz, nós somos mais do que... Porque o amor de Cristo superabunda sobre qualquer sofrimento que tenhamos aqui. Ele supre qualquer falta que tenhamos aqui. Não é dos recursos. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro e nem os poderes. Ou seja,
Não importa nada que vai acontecer, não importa nada que está acontecendo, não importa nada que aconteceu. Nada disso pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem ninguém, nem todo o abandono que você recebeu, nem toda a palavra de maldição, nem toda pessoa que tentou impedir o seu caminho pode te separar do amor de Deus. Em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Acabou? Bem? Então, nada pode nos separar do amor de Deus. E esse amor é como? Lá em Coríntios vai dizer que esse amor não arde em ciúme, ele não é iracundo. Esse texto em Coríntios vai nos descrever perfeitamente como é o amor de Deus. Não há nada que possa nos separar do seu amor como esse texto. Como amo o sentido que Paulo quis dizer. Não importa nada. As palavras desse texto no original carregam uma verdade um pouco mais profunda. Ele diz, nada tem poder, ou seja, não há nada que tenha poder para nos separar do amor de Deus. Ou seja, não apenas é o que não vai acontecer, o que não existe poder suficiente no universo capaz de fazer isso. Paulo não está falando apenas de um sentimento, ele está declarando uma verdade espiritual absoluta. Nem força, nem circunstância, nem erro, nem dor, nem o nada que você sente tem poder para te desconectar do amor de Deus. Amém? E aí surgiria uma última indagação, mas eu deixo para outro dia, já 8h20. Bem, então, eu quero que você, essa noite, saia daqui restaurado. Eu sei que você está com muitas perguntas na sua cabeça. Eu sei que a vida cristã nos tira da zona do conforto para ir para a zona do consolo. Era muito mais fácil fazer as coisas do meu jeito, apesar de doer. É muito mais fácil viver a minha dor do que aceitar que parte da mudança da minha dor precisa de uma mudança de atitude. É muito difícil reconhecer a minha cegueira, porque isso é se humilhar diante de Deus, diante das situações da vida. É muito difícil reconhecer que tudo que eu tenho feito hoje depende de mim, só de mim. E se você adoecer? E se você falhar, a quem você vai pedir socorro? É muito difícil abrir mão dos nossos erros hoje, que são justificados num passado ruim. É difícil, porque é muito fácil dizer, eu sou assim porque aconteceu isso comigo, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Mas quando você resolve deixar isso no passado, você é obrigado a começar a dizer, eu preciso ser assim, porque agora eu tenho um pai que é assim. Olha como é diferente. Porque eu tento, irmãos, eu nunca vou ser o pai perfeito. Porque eu tento ser o melhor pai que tenho conseguido, nas minhas falhas, ser um bom pai para os meus filhos. Deus. Deus tem me ensinado a ser pai. Deus tem me ensinado através dos seus textos a ser marido. Deus tem me ensinado a ser pastor. Deus tem me ensinado a ser um bom profissional. Deus tem me ensinado a ser um bom amigo. Porque eu resolvi abrir mão de tudo que eu conheci e falar, Senhor, existem coisas aqui que são boas, mas a maioria está contaminada. Eu vou aprender de Ti o que é bom. E aí, queridos, a gente começa a ver os nadas da vida se desfazer e tudo passa a ter algum sentido. Amém? Vou orar com você. Pai, aí estão os teus filhos. Aí estão, Senhor, o teu povo. Nesta noite eu quero que o teu Santo Espírito venha e traga certeza que eles são os filhos de Deus. Senhor, nossos pais falharam conosco. Faltou amor, faltou segurança, faltou palavras de consolo, faltou, Senhor, segurança financeira, faltou incentivo, faltou confronto, faltou cuidado. E todas essas coisas nós nos esquecemos e achamos que não precisamos. Mas essa noite tu nos revelaste que existe um Pai no céu
que deseja nos adotar como filhos, como para aquele povo romano, que nada tinha a ver com o povo hebreu. Paulo estava declarando a paternidade de Deus, o cuidado. Antes eles conheciam deuses que sempre pediam algo, que sempre faziam mal a eles. Eram pais maus. Mas agora Paulo está apresentando o pai que cuida, o pai justo, o pai correto, o pai que ensina, o pai que corrige os filhos porque ama, não porque está sem paciência, não porque tem um coração mau, mas um pai, Senhor, que tem conduzido a minha vida e a da minha família até hoje. Por isso, Senhor, nesta noite a tua igreja possa sair daqui convicta que eles têm um pai e eles podem confiar nesse pai para cuidar deles de todas as formas. No nome de Jesus. Amém. Amém?